Estamos de volta e agora eu quero mais do que nunca a sua atenção. Se alguém próximo a você está com depressão, saiba que ele ou ela provavelmente precisa da sua ajuda. Oferecer um ombro amigo e estimulá-la a se tratar são algumas das atitudes importantes e que podem evitar o agravamento do seu estado. Sim, porque depressão é doença. Eu converso agora com a superpsicóloga Karine Rizardi. Boa tarde, Ká, tudo bem? Oi, Naone, tudo bem? Muito feliz em estar aqui conversando com você hoje, um assunto super sério, mas estou muito feliz com a sua presença aqui no programa. Eu também, eu achei muito legal o tema, porque todo mundo fala de depressão, mas poucos falam sobre a postura que quem convive com uma pessoa que está com isso tem que ter. Exatamente, porque muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade, né, cara? A gente não sabe como chegar na pessoa, como que a gente pode ajudar. E essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Como que a gente faz para dar essa ajuda para a pessoa que está passando por esse momento tão complicado? A primeira coisa que a gente tem que fazer, Nau, é entender o seguinte: perceba quem tem uma mudança muito radical de comportamento de uma hora para outra. Porque às vezes quem está em casa ou quem convive não percebe, a pessoa começa a ver que o outro começa a se isolar, que a pessoa começa a ficar mais quieta, ela muda um pouco de atitude do que é comum dela. Só que isso é muito silencioso, as pessoas não percebem que elas acham que a pessoa só não teve um dia bom, ou ela está com problema no trabalho, ou ela está com problema na escola, né? E a gente acaba ignorando alguns sinais silenciosos dessa questão. A primeira coisa é se antenar. Tem uma mudança de comportamento, opa, eu preciso parar, olhar e observar. Segunda coisa, esse acolhimento ele é necessário, porque é dele que depende o resto da situação. E o que empata, às vezes, para uma pessoa que está em casa ajudar, Nau, é você tecer exemplos de julgamento. Isso bloqueia toda a comunicação. Então, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, viu, mas por que você não faz isso? A pessoa não está com vontade. Ela não consegue, né? E daí você já chega impondo alguma coisa. E aquela imposição, ela é quase falada num tom que é aquele tom assim, nossa, se você fizer isso vai dar tudo certo e amanhã você já vai estar bem. Não funciona desse jeito. O ritmo da mudança, ela não acompanha o ritmo da fala de quem está de fora para sentir, sabe? Esse é um ponto importante. Uma coisa que é muito legal também, que poucas pessoas falam, mas eu entendo que é muito importante. Ajudar essa pessoa que está com essa emoção muito aumentada, tentar ajudar ela a diminuir o grau de importância que ela dá também para as emoções. Porque quem está com depressão, ela está assim, ela está se sentindo muito mal. Então, assim, às vezes não dá tanta conversa interna para a tua própria sensação, entende? Sim. Essa é uma boa forma de contribuir também. Na segunda-feira eu estava conversando com a Deise Rosa sobre o poder das emoções no nosso corpo, né? Estava falando isso principalmente porque como estou fazendo algo novo agora, gente, eu saí um pouco ali da minha rotina. E querendo ou não, a gente tem um certo medo e isso dificulta. Então imagina para quem está passando por um processo depressivo, que está lá naquele momento onde parece que nada mais vai dar certo. As emoções estão super afloradas. Afloradas, ela é hiperbolizada dentro da pessoa. Agora você estava falando com a endócrina, né, com a Milena, e eu achei bem pertinente. Às vezes a pessoa tem que fazer uma avaliação até hormonal, que ninguém recomenda, ninguém fala do hormônio. As pessoas tratam depressão como se fosse, uma emoção, só aquilo e deu. Não, não é assim, gente. Às vezes a pessoa tem, que nem você falou lá, acabou de ganhar neném, né? Ou às vezes a pessoa está realmente com um problema hormonal que ela nem sabe. E às vezes ela tem a depressão por conta do hormônio, mas o problema dela, a depressão, ela é uma outra consequência de algo que está pior nela. Então, essa leitura de estar atento a como eu reajo, como eu me percebo. E assim, gente, é bem importante dizer para quem nos ouve, não tenham medo de pedir ajuda. Né? Às vezes você não vai precisar, tem muita gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para ir num tratamento terapêutico, sem problema, procura uma tia, procura uma amiga, procura alguém da confiança, você, né? onde você sinta na liberdade de poder falar tuas questões emocionais. Gente, então depois que a Ká passou aí quais são os principais sintomas da doença, eu separei aqui algumas coisas que podem ajudar, porque às vezes a pessoa que está do lado, ela fica paralisada, ela não sabe o que fazer. O primeiro é, ouça com atenção e acolha. Quero falar um pouco disso, não é aquele ouça assim, tô falando com a Ellen aqui, e eu tô dizendo, Ellen, por que você não faz isso? Daí a Ellen vai responder, daí eu falo, pra quem tá com depressão, isso cansa, tá? A escuta, ela tem que ser uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa?
escute mais e pare de dar pitaco, entende? É tipo assim, eu quero te ouvir, eu quero entender o que está dentro de você. Exatamente o sentimento de acolha. De acolhimento. Exatamente. Sem vínculo não existe mudança. E aí a pessoa até abre o coração, mas daí ela vai bloquear, ela vai parar de te falar. Então, assim, eu preciso desse vínculo, mas para eu ter vínculo eu não posso ter julgamento, e para eu não ter julgamento eu preciso ter entendimento, que eu não preciso convencer que a pessoa tem que melhorar. Não funciona assim. É legal a gente estimular a procurar um profissional? É legal. Não só é legal, como o principal ponto para mim é entender o seguinte: tem pontos na hora que a pessoa nem sabe que ela viveu, que foi um problema, um trauma lá quando ela tinha 6 anos, e quando ela está com 23 a depressão pegou. Então, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas por que eu vou num terapeuta? Justamente para decifrar se aquilo já não vem lá de antes. Entende? Esse é o ponto. Por quê? Porque se você não identifica o que veio de antes, provavelmente você vai ter uma depressão recorrente. E aí você vai ter isso daqui um ano, 2, 3 meses depois, e aí a coisa piora. Outra coisa que é legal também é sugerir a pessoa fazer prática de exercícios físicos. Muita gente, quando está nessa situação, acaba entrando no mundo das drogas, das bebidas. Então, também é legal dar esse alerta para essa pessoa. Então, tá, eu vou trabalhar em 2 esferas. A primeira delas, se existe vício, existe um trauma não tratado. Então, nesse caso, se a pessoa está com depressão, ela faz uso de excesso de qualquer coisa que entre no quadro de vício, entenda que ela tem algo que ela não tratou. Enquanto ela não tratar, ela vai continuar tendo vício e depressão o resto da vida. Ponto. Segunda coisa que você colocou ali, que foi... a prática dos exercícios físicos. A prática dos exercícios. Eu vou dizer como que um depressivo responde quando a gente fala isso. Ele fala assim, não, Karine, eu estou muito cansada, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. Coisa que poucas pessoas falam para quem tem depressão. Observe o sono. Porque o sono, ele precisa estar não num ponto a mais e nem num ponto a menos. Sabe aquele dia que você dormiu muito? Que mamãe não sabe o que é isso mais, né? 9 meses. Sabe aquele dia que você dorme muito, que você acha que você vai ficar muito bem e de repente você tem mais sono? É porque você passou do ponto. E o dormir muito pouco também te deixa improdutivo. O depressivo, ele precisa regular sono, senão ele não tem força para ele entrar numa atividade. Então, eles geralmente têm horários errados. Se eles dormem muito tarde ou se eles dormem demais, isso vai comprometer esse exercício. Isso precisa ficar em ponto de alerta. É legal também a gente reforçar que depressão é uma doença e tem tratamento, né? Porque muita gente acaba ficando com vergonha ou não aceitando que está com depressão, tá? Vale a pena falar isso, porque, gente, pelo amor de Deus, nós estamos assim, com tanta modernidade, não tem por que sofrer sozinho ou sofrer anos e anos por conta de uma realidade. As pessoas que buscam ajuda, a gente tem esse relato, não, Ana, que pessoas que buscam ajuda são as que mais são ambiciosas quanto à qualidade de vida. Elas podem não estar bem, mas elas param, olham e falam assim, olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu quero tratar.com.br e quero seguir. Então, esse olhar não precisa ficar mascando aquilo lá por muito tempo, e assim a vida segue. Sim, principalmente, né, as pessoas mais antigas têm um certo preconceito. Tem. Como você falou, hoje em dia tá mais fácil, né? Acontece qualquer coisinha, a gente já quer ir correndo tratar para conseguir seguir ali a nossa vida tranquilamente. Então, querendo ou não, o povo que é mais antigo tem esse preconceito. Tem mesmo. Por isso que, se a pessoa tem, e a gente precisa também respeitar, porque são as crenças das pessoas que, né, que vieram de uma antiga geração. Tentem se informar pelo próprio uso do que você está fazendo agora, que é ouvir entrevistas sobre, procurar coisas na internet. E, gente, um ponto primordial, evitar isolamento. Uma pessoa que se isola, ela não consegue ter equilíbrio emocional. Se você é muito isolado, não ache que é porque você é antissocial, qualquer coisa assim. Tem algo para se olhar. A gente precisa do social e a gente precisa da reclusão. E só um ou só outro denuncia algumas coisas não tratadas aí. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que é bem complicada, mas que a gente tem que fazer. A gente não pode ignorar os comentários suicidas, né, Cá? Principalmente nessa doença, gente. Então, eu vou te falar 2 olhares. Realmente, a gente não pode ignorar, porque a gente está tendo um índice absurdo, né? Nós tivemos o ano passado aqui na nossa cidade, né, estudantes de medicina, um atrás na sequência do outro, né? Muito triste isso. Isso não preciso dizer. Porém, eu também preciso caminhar para um outro lugar Perfeito. que vale a pena relatar,
que é um monte de jovem que não pode ter dor de barriga, gente. Pelo amor de Deus, a vida não vai ser melzinho toda hora. É hora da pessoa também se ligar, levanta. Não, eles já estão morrendo. Eles precisam ter uma resiliência um pouco mais elaborada de olhar e falar, eu tenho capacidade, se eu não tenho, eu vou buscar ajuda. Se eu não posso ou não quero buscar ajuda, então eu vou me dar no direito de poder entender que isso é fase e faz parte da vida. Ninguém vive da primavera a vida inteira. Então precisa sim treinar um músculo emocional de falar assim, eu preciso entender que tem dias que eu não vou estar bem, né? Porque senão a pessoa, tudo se remete. A geração antiga, ela tem mais anticorpos quanto isso, mas essa geraçãozinha nova, eu acho que precisa dar uma reforçada, senão eles ficam muito no oba-oba, no sentido de achar que qualquer coisa é suicídio. Não, daí também não. Sim. Caio, eu gostaria de agradecer a sua presença. A nossa conversa é ótima, o tempo voa, né, gente? Inclusive, quero deixar certo para a gente marcar, porque tem coisas que a gente não pode falar, né, para essas pessoas. Verdade. Então, esse tema fica para a próxima. Tem. E, desde já, muito obrigada. Passa suas redes sociais para o pessoal que está em casa. O pessoal pode nos achar no @Karine Rizard Psicóloga. É o melhor contato. Cá, até a próxima, tá? Até a próxima.